Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou de divulgar seus números referentes ao dia 30 de setembro de 2024. Estamos falando aqui da Grendene SA, a Grendene que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações. A Grendene que surge lá no Rio Grande do Sul. Falando em Rio Grande do Sul, um grande abraço para todo mundo aí do Rio Grande do Sul que sempre está junto conosco aqui no canal Silas Negros, participando, mandando mensagem. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E também essa fábrica que surge no Rio Grande do Sul, só que hoje ela tem toda a sua estrutura de produção no estado do Ceará. E falando então em Ceará, também meu grande abraço para todo mundo aí do Ceará, que sempre também está junto conosco nessa caminhada aqui de construção e repartição de conhecimentos. E falando em agradecimentos, agora deixa eu agradecer quem sugeriu a Grendene. E quem sugeriu a Grendene foi, sabe quem? Rafael Gontijo. Ô Rafael, uma honra contar com a sua presença. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Grendene foi José Luiz Coelho da Silva. Ô José Luiz, também seja sempre bem-vindo. É muito bom poder lhe atender. É uma honra para mim poder lhe atender, José Luiz. Relax também sugeriu a Grendene. Valeu, muito obrigado também pelo carinho, muito obrigado pela participação. E também quem sugeriu a Grendene foi a Magda. Ô Magda, não esqueci de você não, Magda. Inclusive, você está fazendo falta, faz tempo que eu não vejo suas mensagens por aqui. Chega junto aqui, você é de casa, aqui o canal Silas Negro é seu também, faça parte aqui sempre do canal Silas Negro, que para mim é uma honra poder contar sempre com a sua presença aqui. E a Grendene, que já foi retratada pelo canal, também tem uma história maravilhosa, que inclusive vou deixar no final do vídeo aqui um link de um vídeo anterior que nós fizemos a Grendene, contando toda a história ali com mais detalhes, mas só para você entender, fazendo aqui só um resumo aqui da história, imagina assim, lá no ano de 1971, os irmãos Alexandre e o Pedro Grendene Bartelli, eles começam uma pequena empresa ali para produção de material plástico voltado para embalagem de garrafão de vinho. Imagina só, sabe aquele garrafão de vinho? A embalagem de plástico que segura o garrafão de vinho? Pois é isso que a Grendene começou a produzir lá em 1971. Só que daí na sequência recebe uma encomenda ali para fazer solado de plástico ali para calçados, e aí resolve daí eles mesmos produzir seus calçados. Eles lançam a sua primeira linha no ar, depois tem um grande sucesso deles, que é a Melissa, né? Inclusive, se você pegar o desenho da Melissa, você vai ver que tem muito daquela cesta, o suporte ali para carregar garrafão de vinho. E a Melissa daí que foi o que levou a Grendene para o sucesso. E depois daí foi lançando diversas outras marcas, como a Raider, a Grenda, as sandálias Ipanema, enfim, aí foi se desenvolvendo não só no Brasil, como para o mundo todo. Só que daí na sequência, quando eu falei que ela começa no Rio Grande do Sul, realmente ela começa no Rio Grande do Sul, depois daí, devido a incentivos fiscais, redução de custos, principalmente com mão de obra, é que ela monta suas fábricas no Ceará. Uma fábrica também na cidade de Sobral, né, e uma fábrica na cidade de Crato, no Ceará. Então, por isso que a sede hoje da empresa é no Ceará, ali toda a estrutura de produção é no Ceará. E hoje é uma das empresas aqui que é referência no setor de calçados no Brasil e é uma empresa que tem uma história fantástica. Tanto é que no final do vídeo, clica ali no link que eu vou deixar e você acompanha com mais detalhes toda essa história aqui. Hoje vamos nos concentrar nos números apresentados pela companhia e, para tanto, estamos trazendo para vocês aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora de setembro. E através dos números, vamos conhecer o que é a Grendene. Então, para conhecer a empresa, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Grendene SA, trazendo para vocês toda uma base histórica desde o ano de 2020 até as últimas informações apresentadas pela companhia nesse último dia 30 de setembro de 2024. Para podermos entender tudo o que vem acontecendo com a empresa, então nós trazemos essa base histórica, onde a gente vai começar lá em 2020, vendo toda a evolução da empresa e tudo que vem acontecendo, até chegar ao presente momento. E no ano de 2020, a Grendene era uma empresa de 4 bilhões 675 milhões de reais. O que é esse valor? Todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, tudo aquilo que compõe, né? Se fôssemos dimensionar aqui o tamanho da empresa,
iríamos dizer que é uma empresa de 4 bilhões 675. E aqui no caso da empresa, a maior parte desse valor está aqui, ó, no ativo circulante, que é o capital de giro, que são os recursos ali do dia a dia da empresa, que no ano de 2020 totalizavam 3 bilhões 202 milhões de reais, o equivalente a 68,5% de tudo aquilo que tinha dentro da empresa. Então, de todo o patrimônio, 68,5% é capital de giro. Nesse ano, a Grendene fecha ali com 1 bilhão 502 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, o equivalente a 32,1% do seu patrimônio. Isso quer dizer que de toda a empresa, 32,1% era dinheiro. 1 bilhão 174 em contas a receber e os estoques da Grendene nesse ano fecharam em 316 milhões. Completa aqui o grupo do ativo circulante os outros créditos que geralmente são tributos a recuperar e outros pequenos valores a receber que não sejam de clientes. Já para o ano de 2021, a Grendene até ela diminui um pouquinho o seu tamanho para 4 bilhões e meio, 4 bilhões 554 para ser mais preciso. E o capital de giro diminui um pouquinho aqui, fechando em 3 bilhões e 58 milhões. Mantém o volume alto de dinheiro em caixa, 1 bilhão 321 milhões, diminui um pouquinho aqui o duplicado CCB para 1 bilhão e 43, em compensação, aumentam os estoques que agora fecham em 497 milhões de reais. Já para 2022, a empresa agora pula para 4 bilhões 821 milhões de reais. E aí, nesse ano aqui, nós temos o capital de giro, mesmo com essa elevação, ele apresentando aqui uma pequena queda, fechando em 2 bilhões 968, com o volume de dinheiro em caixa em 1 bilhão 180, 1 bilhão 143 em contas receber e 412 milhões de reais em estoques. Já para 2023, nós temos aqui um encolhimento da empresa, que cai para 4 bilhões 75. E o que acontece nesse ano de 2023? Uma distribuição para lá de generosa de dividendos. Então, com isso, a empresa distribui um volume alto de dividendos e, consequentemente, acaba reduzindo o seu caixa, que fecha agora com 883 milhões, e, consequentemente, também o capital de giro recua para 2 bilhões 701. No volume de contas a receber, praticamente uma estabilidade, 1 bilhão 135, e os estoques que diminuem para 358 milhões de reais. Chegando no ano de 2024, agora em setembro, o patrimônio total da empresa volta a subir, chegando agora a 4 bilhões 271, com 2 bilhões 873 milhões de ativo circulante, equivalente a 67,3% de todo o patrimônio. O volume de dinheiro em caixa volta a trafegar acima do 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 200. Então, por aqui dá para ter uma ideia o quanto de dinheiro que a Grendene tem, 1 bilhão e 200 milhões de reais em caixa. 1 bilhão e 67 em contas a receber e 406 milhões de reais os estoques da Grendene. Olhando já o endividamento ele é composto aqui, ó, passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e a somatória dos dois é o endividamento total, que lá em 2020, 445 milhões de reais. Agora reparem que se ela tem um patrimônio de 4 bilhões 675 e deve apenas 445 milhões de reais, ela tinha uma dívida de 9,5%. Então, uma dívida muito pequena perto de todo o patrimônio da empresa. Já no ano de 2021, a dívida fecha aqui com 460 milhões de reais, 10,1%, e a empresa trabalhando com praticamente 90% de capital próprio. Então, é uma empresa que não depende de capitais de terceiros para trabalhar. Trabalha com 90% de capital próprio. No ano de 2022, a dívida diminui aqui para 457 milhões de reais e o peso da dívida passa a ser de 9,5%. Já no ano de 2023, aí a dívida recua nominalmente para 415 milhões, porém o peso dela é um pouquinho maior, 10,2%, quer dizer, de tudo que a Grendene tem, ela devia 10,2%. Chegando já no ano de 2024, em setembro, a dívida permanece estável aqui com 417 milhões, porém o peso da dívida volta a ficar agora abaixo dos 10%. Portanto, é uma empresa que pode-se dizer que não tem dívidas. É uma empresa que trabalha basicamente com capital próprio. Bom, olhando os resultados produzidos pela Grendene, no ano de 2020 ela tem um faturamento total de 1 bilhão 896 milhões para um lucro de 405 milhões. E como que funciona a estrutura de formação de resultados da empresa? Desse faturamento de 1 bilhão 896, 1 bilhão e 22 é custo para produzir os produtos, que dá o equivalente a 53,9% daquilo que ela vende livre de impostos. Sobrando aqui um lucro bruto que proporciona aqui uma margem de 46,1%. As despesas operacionais, as despesas administrativas, comerciais da empresa absorvem 30,2% do faturamento.
Como a empresa não tem dívida e tem dinheiro, e o dinheiro é aplicado, ela gera aqui uma receita financeira de 7,2%. E aí, em relação ao lucro, ela acaba pagando 1,8% do seu faturamento através de impostos incidentes sobre o lucro da empresa, sobrando uma margem líquida de 21,4%. Já no ano de 2021, o faturamento vai para 2 bilhões 342 milhões e o lucro vai para 601 milhões de reais. Em 2022, 2 bilhões 512 de faturamento e 568 milhões de reais de lucro, e mantendo sempre uma margem acima de 20%, aqui ó, 22,6%. Em 2023, o faturamento recua um pouquinho para 2 bilhões 433 e o lucro aqui praticamente numa estabilidade com 557 milhões de lucro, 22,9% de margem. E agora, em 2024 até setembro, 1 bilhão 769 milhões de reais de faturamento, o que nos dá uma projeção aqui de um faturamento próximo aí a 2 bilhões e 300, 2 bilhões e 400 para 2024 e um lucro de 404 milhões, que também nos dá uma projeção de um lucro na faixa de 530 a 550 milhões de reais, mantendo os 22,9% de margem. Então, de tudo aquilo que a empresa produz e vende, sobra líquido e limpo para a empresa 22,6%. Então, de cada calçado vendido pela Grendene, a empresa ganha líquido, aproximadamente 22,9%. Então, uma empresa que é uma forte geradora de resultados, aqui uma forte geradora de lucros. Bom, olhando de perto a situação financeira da empresa, nesses números que eu trago para vocês aqui, é começar aqui pela liquidez geral. E o que é a liquidez geral? Quanto de recursos que a empresa tem para fazer frente ao seu endividamento de curto, médio e longo prazo. E aí o índice ele sai com 9,28, cai para 8,11, sobe um pouquinho para 8,51, cai para 7,62 e esse ano, agora em setembro, fecha com 8,12. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar, ela dispõe de R$ 8,12. Uma empresa muito folgada financeiramente. Quando olhamos só o curto prazo, é a liquidez corrente, que daí vai medir o quê? A capacidade de pagamento nas dívidas do dia a dia. E aí o número sai com 9,12, cai para 8,02, 7,28, 7,02 e agora sobe para 7,23. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 7,23. Quer dizer, paga um e ainda sobra R$ 6,23. Uma empresa que não tem problemas financeiros, pelo contrário. Já o endividamento, vejo aqui que ele é extremamente baixo, 9,53%, sobe para 10,10%, volta para 9,49%, sobe para 10,20%, cai novamente para 9,77%. De tudo que a empresa tem no seu patrimônio, ela deve apenas 9,77%. O restante é capital próprio. Então, uma empresa extremamente capitalizada. As margens produzidas pela empresa, que vimos há pouco aqui na DRE, que é quanto que sobra de tudo aquilo que a empresa vende, pagando o custo, pagando despesa, mais o resultado financeiro, pagando os impostos, sobrava 21,36%, em 2021 25,66%, em 2022 22,61%, 22,92% em 2023 e agora esse ano vem trabalhando com 22,88%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 22,88%. Já a rentabilidade do ativo mede o ganho da empresa em relação a tudo aquilo que foi investido. Então, quando você compra uma máquina, quando aumenta o estoque, até mesmo a manutenção de dinheiro em caixa, tudo isso aqui é para gerar lucro. E o lucro é medido aqui, ó, pela DRE. Então, em relação a todo investimento, a empresa gerou um ganho de 8,67%, que pulou para 13,20%, recua para 11,78%, sobe para 13,68% e em 9 meses vem trabalhando aqui uma margem de 9,48% de ganho sobre o ativo, o que projetado para 12 meses chega aqui na faixa de 13%. Já a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Grendene, lá no ano de 2020, teve um ganho de 9,58%. Em 2021, 14,68%. Em 2022, 13,02%. Em 2023, 15,24%. E esse ano, até setembro, vem gerando aqui um ganho para o acionista de 10,50%, que também, ao projetarmos para os 12 meses, esse número aqui vai beirar os 14% de ganho para os acionistas. Nesse quadro aqui, trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Grendene
vale patrimonialmente R$ 4,27. Para você comprar uma ação da Grendene, você vai pagar, em valor de mercado, R$ 5,43 no dia da gravação desse vídeo. Então é uma ação que ela é vendida pouco acima daquilo que ela vale patrimonialmente, tanto é que ela tem um ágio de 27% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,27. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 73 centavos, o que gera uma rentabilidade com base no valor de mercado de 13,44%. Dividendos por ação. Nesse ano de 2024, ela freou um pouquinho o seu volume de dividendos, né, que eu falei anteriormente, de um dividendo enorme que ela pagou em 2023, na faixa ali de R$ 1,37 aproximadamente por ação, e esse ano, até o presente momento, 40 centavos, o que dá um yield de 7,37%. Payout dessa empresa, quanto do lucro, claro que aqui considerando toda a média, inclusive no ano passado que foi uma distribuição maciça, então gera uma média de 71% do lucro que ela gera, ela distribui para os seus acionistas. Relação preço/lucro, 10,67, que representa o quê? Quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados? Aproximadamente 10 anos e meio. Free float, 22,44% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E os controladores da Grendene, quem são? São justamente os familiares, né, da família Grendene, Barthelemy Grendene. Tag along 100%, isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, há uma garantia de que os acionistas irão receber, os minoritários, irão receber o mesmo tratamento dos majoritários. Olhando também nesse gráfico aqui extraído do Google, vejam lá que nos últimos 5 anos, a ação ela começa ali na faixa de praticamente R$ 10,30, isso lá em 2019, finalzinho de 2019. E quando chega ali no comecinho de 2020, ela bate nos R$ 12. Só que daí vem a pandemia, ela despenca e aí passa a trafegar ali na faixa de R$ 6,50, R$ 6,70. Sobe um pouquinho o patamar, chega ali praticamente na faixa de R$ 8 até 2021. Em 2021 ela tem mais um pico, onde ela volta lá para os 12, volta a cair. Em 2022 sobe mais um pouquinho, só que agora chega aos 10 e cai. E aí na sequência do gráfico você vai vendo ali que ela vai numa tendência de queda até o final do gráfico ali, quando ela chega a R$ 5,43 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Grendene tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Grendene SA. Tá, então, mais uma empresa conhecida, mais uma empresa analisada, Grendene SA. E agora você já sabe o que é a Grendene, você já sabe os números produzidos pela Grendene. Essa empresa aí que, como eu falei, é uma referência aí, mais de 25 mil colaboradores trabalhando dentro da empresa, 13 fábricas já espalhadas aí pelo Brasil, atende, exporta para 90 países, enfim, é uma marca de grande respeito aqui dentro da economia nacional, né? E para nós é sempre uma honra poder retratar histórias de empresas como a Grendene, que geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos no Brasil, razão pela qual a gente sempre destaca aqui a história das empresas, porque atrás dos números sempre tem uma história, atrás dos números sempre tem o esforço de diversas pessoas que constroem essas empresas que hoje geram emprego, geram renda aqui para o Brasil. E o canal Cedas Negras se propõe justamente a divulgar essas informações para que você, na hora de escolher as ações que irá comprar, possa escolher com consciência, sabendo o que você está comprando, aonde que você está investindo, da onde que a empresa está vindo, para onde que a empresa está indo, enfim, diminuindo o risco e ampliando as possibilidades de retorno, já que você vai fazer esses investimentos com conhecimento. E o conhecimento se dá através dos números, e os números vêm através do quê? Da demonstração contábil, das demonstrações contábeis apresentadas pela companhia. E aí cabe a nós fazermos toda a análise e a interpretação desses números. E caso você queira aprender a fazer também essas interpretações, é muito simples e eu vou lhe ensinar. Tanto é que nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso. Entra lá na plataforma Hotmart e vem aprender a análise de balanço de uma forma muito rápida, simples e descomplicada e com custo muito baixinho.
com um valor muito pequeno, você vai poder aprender um monte de coisa a respeito das demonstrações contábeis. E o curso é acompanhado de apostila, planilhas e, naturalmente, que nós estaremos aqui à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas e aprofundamentos de temas, caso sejam necessários. Então, não perca essa oportunidade, venha junto conosco aprender essa ferramenta maravilhosa, não só para investimentos em ações, mas para diversas finalidades, para gestão de empresas, para análise de crédito, enfim, para diversas finalidades, você pode aprender análise de balanço. Então, eu fico esperando vocês lá na plataforma Hotmart. Dito isso, bons investimentos para vocês.